4 de fevereiro, o Fantástico alerta: tome muito cuidado na hora de alugar uma casa de temporada, principalmente agora que o carnaval está chegando. Os golpes estão por toda parte. Nós que somos da cidade pequena, a gente não tem essa maldade de estar passando a perna nos outros. Anúncios na internet oferecem casas lindas e apartamentos luxuosos por preços que parecem um presente. As pessoas pagam, só que os imóveis simplesmente não existem. Nossos repórteres descobriram como os golpistas agem. Fotos falsas, contratos de mentira. Mas tem como se prevenir. Na verdade, a gente está na frente da casa agora. Você está aplicando um golpe, é isso? É denúncia, é reportagem especial. É hoje, é fantástico. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Fazendas produtivas com plantações imensas, criação de gado e até pista de pouso. Mas os donos não são fazendeiros, nunca pegaram numa enxada. São traficantes. No ano passado, a Polícia Federal bateu recorde de apreensões de bens comprados com dinheiro do tráfico de drogas. Você vai ver agora o destino dessa riqueza toda. Carros de luxo, fazendas milionárias, mansões com vista para o mar e dinheiro, muito dinheiro. Um lucro que vem daqui. Esta semana em Rondonópolis, Mato Grosso, Tome, um cachorro treinado, farejou e encontrou no baú do caminhão mais de meia tonelada de cocaína. Só aqui foram 20 milhões de reais em drogas, dinheiro que banca a vida de luxo do crime. Ultimamente a Polícia Federal ela vem não só buscando a droga propriamente dita, mas também os valores auferidos com a venda dessas drogas, né? Então a gente encontra muitos veículos apreendidos, muitos imóveis. No ano passado, a polícia rastreou e a justiça apreendeu mais de 665 milhões de reais em bens e em dinheiro do tráfico, quase o triplo do que 2016. Um recorde. As maiores apreensões foram no Paraná, em São Paulo e em Santa Catarina. Metade dessa fortuna saiu do caixa desse homem. Luiz Carlos da Rocha frequentava a alta sociedade de Londrina, interior do Paraná. É um traficante, conhecido como Cabeça Branca. Ele mantinha anonimato total. Ele foi condenado a 49 anos de prisão em 2014 e fugiu para o Paraguai. Mudou o cabelo famoso e fez cirurgias plásticas. Os carros dele hoje são usados pela Polícia Federal. Cabeça Branca foi preso em julho passado, em uma padaria da cidade de Sorriso, em Mato Grosso. Estado em que ele tinha grandes fazendas sem nunca ter botado a mão na terra. Se você for questionar as pessoas que ali têm fazendas, são agropecuaristas, nenhum deles o conhece. As propriedades eram usadas para ocultar o crime, ficavam em nome de laranjas. Esta, na cidade de Itapurá, é produtiva. São 2.000 hectares de soja. As imagens feitas pela Polícia Federal mostram que esta outra fazenda, na cidade de Marcelândia, também produz soja, mesmo com o traficante preso. É que mesmo bloqueadas, elas foram arrendadas para outros produtores. O dinheiro do aluguel vai para os laranjas. A lei permite isso. Agora, o traficante ou o laranja desse traficante não pode vender. Não, esses bens, uma vez sequestrados, eles não poderão ser alienados. Uma terceira fazenda, a Pôr do Sol, foi abandonada logo depois da prisão do traficante. A gente vê, tudo abandonado pelo chão. Lonas, aqui telhas que seriam repostas ali nas casas. Cabeça Branca usava gente simples para movimentar o dinheiro. Ele pedia para depositar dinheiro, eu emprestei a conta para ele, 30 mil. O traficante tinha planos para expandir os negócios. A polícia diz que Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, tentou comprar essa fazenda meses antes de ser preso. A propriedade tem um detalhe que atraiu o traficante. Algo que só dá para ver lá do alto. É o nome, Branca. Esse nome orientava os pilotos que vinham da Bolívia trazendo cocaína. Era só eles lançarem os pacotes. Outra equipe de traficantes recolhia tudo em minutos e levava a droga para um depósito da quadrilha. A cocaína tinha destino certo, os países da África e Europa, saindo pelos portos brasileiros. E foi em uma operação no Porto de Santos que a PF fez a segunda maior apreensão do ano, em setembro. Em São Paulo, a investigação chegou ao traficante Ronaldo Bernardo. No apartamento dele tinha dinheiro, documentos e o cachorrinho de estimação. Tá destruindo prova.
A polícia diz que essa chácara luxuosa no interior de São Paulo, com muro alto, cerca elétrica e monitorada por câmeras, foi comprada com dinheiro do tráfico. 90 imóveis e 200 veículos da quadrilha foram bloqueados pela justiça. Entre eles, motos que tinham acabado de sair da loja. Faz 6 meses que esses carros estão parados, juntando poeira e estragando no pátio da Polícia Federal. Alguns aqui são bem mais antigos. Por lei, eles poderiam ser vendidos, mesmo antes do julgamento. É a chamada alienação antecipada. Se ela for condenada, aquele dinheiro ele é incorporado ao patrimônio da União. Se ele for absolvido, ele vai receber aquele dinheiro de volta. O juiz ele vai decidir sobre isso. Decidir demora meses, algumas vezes até anos. Um juiz que tem que cuidar de 10, 15 mil processos, que tem uma vara com poucos funcionários, não consegue o tempo suficiente para fazer uma gestão administrativa de bens apreendidos e, ao mesmo tempo, fazer a gestão do processo. O Corregedor Nacional de Justiça tem uma sugestão para resolver o problema. O ideal é que nós venhamos a criar no Brasil aquilo que a França já fez, uma empresa de administração de ativos confiscados ou apreendidos por decisão da Justiça. Enquanto isso não acontece, os bens do tráfico continuam parados. No caso do traficante Cabeça Branca, a polícia acredita que tenha encontrado apenas 1/3 dos bens dele. Pouco antes de ser preso, ele ainda fazia planos de aumentar a sua fortuna, com mais uma fazenda milionária, dessa vez no Paraguai. Ofereceram $800 por hectare. Na fazenda daria 28.800 o total. Vamos estudar essa proposta, né? Vamos conseguir, se Deus quiser. Cabeça Branca foi preso dias depois. Uma doleira condenada na Operação Lava Jato voltou a ser investigada. Nelma Kodama cumpre pena por lavagem de dinheiro e corrupção, entre outros crimes. Ela foi companheira de Alberto Youssef e ficou conhecida depois que cantou Roberto Carlos na CPI da Petrobras. Agora, Nelma é suspeita de receptação de joias roubadas. Uma pedra preciosa desejada e muito valorizada. No mercado de joias, os rubis, em geral, só não são mais caros que os diamantes. Esse conjunto, com um par de brincos, um anel e um pingente, está avaliado em R$150 mil. A mão que segura o brinco e usa o anel é da doleira Nelma Kodama, uma das primeiras condenadas na Operação Lava Jato. Nessa foto, que segundo a polícia foi publicada numa rede social, ela aparece ao lado de um homem, usando o conjunto completo. As fotos levaram Nelma a ser alvo de uma investigação aqui nesse departamento da Polícia Civil, que vai apurar o roubo e a receptação de joias e objetos de valor levados de uma mansão no bairro do Morumbi, área nobre de São Paulo. O crime aconteceu em agosto do ano passado. As câmeras de segurança mostram criminosos armados com fuzis dentro do imóvel. Não havia ninguém em casa no momento da ação. Os bandidos arrombaram o cofre e levaram objetos avaliados em mais de R$1 milhão. 2 semanas depois, 10 integrantes dessa mesma quadrilha foram mortos pela polícia quando assaltavam outra mansão no Morumbi. Foi a dona dos rubis que entregou as fotos da doleira para a polícia. A vítima diz que as joias são exclusivas e que tem certeza que o conjunto usado por Nelma é o mesmo que foi levado pelos criminosos. Essa acusação de que a polícia diz que a senhora poderia ter sido uma receptadora das joias roubadas. Mas eu não receptei nada. Conversamos com a doleira no prédio onde ela mora, na Zona Sul de São Paulo. Essas joias foram me oferecidas através de um comerciante e quando ele me ofereceu essas joias, eu quis saber o valor, né? Quis saber a avaliação delas e passei para uma outra pessoa. Eu falei, me chegaram essas joias aqui, essas peças, tá certo? Estão me pedindo um valor de 30 mil. Vale isso? Na intenção mesmo de intermediar alguma negociação, de comprar por um preço e vender por outro, né? Ela conta que fez as fotos a pedido desta segunda pessoa, um vendedor de joias de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele falou, tira umas fotos para mim. Coloque na sua mão, né, para eu ver o tamanho da peça. Nós temos uma outra foto, a senhora com uma
uma pessoa, a gente não vai identificar essa pessoa, mas a senhora aparece com as joias. Sim, eu coloquei as fotos, a joia, para colocar a dimensão da peça. Só isso. Nelma diz que o vendedor de Cuiabá, então, passou as fotos para outras pessoas. Entre elas estava a própria dona das joias, vítima do roubo. Ele passou para algumas pessoas, que eu acredito que foi para essa... Própria vítima. A própria vítima, né? Mas ele não falou nada, ele só falou, Nelma, é uma peça difícil de se comercializar porque não é uma coisa clássica ou não é uma peça barata. Então eu peguei e devolvi a peça. Devolveu, segundo conta, para a primeira pessoa de quem recebeu os rubis. Seria um receptador que passou essa joia? Não, essa pessoa é um comerciante que normalmente ele apresenta algumas joias de pessoas que precisam vender. Então, não tem origem de roubo nenhum. Só já tinha comprado outras joias? Já, mas nunca, isso no passado, né? Os nomes das pessoas citadas pela doleira não serão mencionados nesta reportagem porque as investigações ainda estão em andamento. Os investigadores fizeram uma operação de busca e apreensão na casa da doleira, mas não encontraram as joias. Ainda assim, Nelma é investigada pela polícia. Nelma levava uma vida de luxo antes de ser presa na Operação Lava Jato em 2014. A doleira fazia parte do esquema que movimentava o dinheiro da propina paga a políticos e diretores da Petrobras. E tinha uma relação íntima com o também doleiro Alberto Youssef, um dos principais delatores da operação. Ficou famoso o episódio em que ela cantou durante uma sessão da CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados, quando foi questionada sobre a relação que mantinha com Youssef. Então, tem até uma música do Roberto Carlos, né? Amada amante, amada amante, não é verdade? Condenada pela justiça, Nelma cumpre a pena em regime aberto diferenciado. Não pode sair de casa à noite e nos fins de semana e tem que usar tornozeleira eletrônica. Só tem receio que esse caso, que pode adquirir uma certa repercussão, pode levar a senhora de volta para a cadeia? Não, eu não interceptei, eu não fiquei com nada. Eu simplesmente recebi, vi, olhei e devolvi. Qual é o crime? Mas para a polícia, ela é suspeita de ter receptado os rubis roubados na mansão do Morumbi. Teve uma busca e apreensão na casa dela. A busca e apreensão não existiu nenhum tipo de indícios de que teria qualquer objeto do crime, que eram do roubo. Ou seja, não há nada. A senhora está com a consciência tranquila? Tranquila, tranquila. O Fantástico de hoje destaca também. Cristiane Brasil, exclusivo. Numa gravação, a deputada impedida de assumir o Ministério do Trabalho pede votos, constrange servidores e ameaça. Se eu perder a eleição de deputada federal, no dia seguinte eu perco a secretaria. No outro dia, vocês perdem emprego. Ceará. 7 pessoas já foram assassinadas. Rio de Janeiro. Nós estamos na linha de tiro, sempre. O diário de 2 guerras e do medo que virou rotina. E a areia da praia, tá limpa? O Fantástico fez o teste. Vou colocar um sapato agora. O rato tomando banho. É isso mesmo? O detetive virtual tá chegando para desvendar esse mistério. É daqui a 30 segundos, famoso meio minuto. Aguenta aí. Mistérios que circulam na internet. E hoje é um mistério especial. Quem pediu pra gente desvendar essa foi o Guilherme, de Cruzeiro, São Paulo. Fala aí, Guilherme. Oi, pessoal do Fantástico. O ratinho tomando banho é de verdade?
verdade ou mentira? E também o Rui, do Rio Grande do Sul. Recebi essa semana um vídeo muito curioso. E o Lucas, do Piauí. Essa semana eu tava navegando nas redes sociais. E o outro Lucas, de Alagoas. Recebi um vídeo muito estranho. E a Cláudia, de Sergipe. Um rato tomando banho. E a Shirley, do Ceará. Um ratinho tomando banho. O Sidney, do Paraná. Vai tomar banho igual gente? O Storari, de Rondônia. Como se fosse gente. E o Fernando, de Minas Gerais. Será verdade isso? Na areia da praia tem, porque na areia tem frescor, tem criança brincando, tem, porque na areia tem. Tadeu, quando você era criança, fazia castelinho na areia, ou então ficava enterrado, até o pescoço, assim, ó. Claro! Quem nunca fez isso, né, Poliana? Ficava rolando na areia, parecia uma milanesa. Essa é clássica. Essas brincadeiras são uma delícia, mas claro, se a areia estiver boa, né? Porque se estiver contaminada... É um risco para a saúde. O Fantástico fez um teste para saber a situação das praias do Brasil. Você acha que os bichinhos que estão aqui são os únicos bichinhos que tem nessa areia? Sim. Isabelle, tem mais bichinhos fazendo companhia para os seus dinossauros. Esses fungos e bactérias apareceram no teste que o Fantástico fez da qualidade da areia em 6 praias do Brasil. Na região sul, fomos para Tramandaí, Rio Grande do Sul, e Balneário Camboriú, Santa Catarina. Várias doenças que você pode adquirir com a sujeira da água, né, e da areia. No Nordeste, Praia do Futuro, Ceará, e Barra, Bahia. Normalmente eu ando de chinelo, não deito diretamente na praia, sempre com uma toalha. No sudeste do país, Copacabana, Rio de Janeiro. Tem areia onde? Me fala. Na perna, na barriga, no braço. E Pitangueiras, no Guarujá, São Paulo. Mostra sua mãozinha pra mim. Tá toda cheia de areia. Coloca a mãozinha assim toda hora no olho, tem que ficar com a canga pra tá limpando. Em Pitangueiras, a microbiologista Rosana ficou de algumas cenas. Olha, ele tá brincando lá com o baldinho de areia. Enfiou a carinha dele dentro do baldinho. Essa areia pode entrar em contato com a boca da criança e ela engolir. E levar esses micro-organismos já para dentro, né, do corpinho. Que micro-organismos? Coletamos amostras para saber. Luvas, potinhos esterilizados, um pouco de areia seca, molhada. Foi tudo para um isopor com blocos de gelo. 1, 2, 3, 4, 5 amostras. As amostras das 6 praias foram para o laboratório deste centro universitário em Campinas, interior de São Paulo. Veja o que apareceu. Esse daqui é indicativo da Escherichia coli, representante dos coliformes fecais. Essa bactéria, que foi encontrada em todas as praias, é uma das que mais provocam doenças. A Escherichia coli é uma causa importante de diarreia, né? Mas ela pode provocar outras infecções também, como infecção do trato urinário. Aqui nós temos, né, os fungos. Pode ocasionar vários problemas, principalmente as micoses. Como a que a Eduarda, frequentadora de Copacabana, já teve. Sempre quando fica com manchas assim no corpo, né? Como pano branco, sempre aparece quando vem na praia. O pano branco pode acontecer por contato com outras superfícies, com toalhas, principalmente locais onde existe umidade, ou a própria areia úmida também. A microbiologista também calculou o número de coliformes totais, que são bactérias que podem ou não estar associadas a doenças. Como será que está a situação de cada praia? Ela fez a conta para cada 100 gramas de areia. Esse tanto aqui, sabe quanto tinha no Guarujá, Pitangueiras? Infinita? Infinita também não. 1000. 1000? 1000. Mais que 1000. Mais que 1000? Mais que 1000. Eu vou embora. 2.000. Mais. 5.000. Mais. 10.000. Mais. 40.000. 16.000. Nessa porção aqui? Nossa, é muito, né? Vou colocar um sapato agora. Calma, a gente já convive com milhares de bactérias
dia a dia. A contaminação normalmente acontece ingere a areia. É a criança que coloca a mão na boca, é o indivíduo que mexe na areia e que não higieniza suas mãos antes de manipular algum tipo de alimento ou antes de se alimentar. Por isso que tem que lavar bem o rosto e as mãos. Apesar de um número tão alto, 16 mil bactérias por 100 gramas, a areia de Pitangueiras não está numa situação ruim, não. No Brasil, não existe uma lei que determine padrões para a classificação da qualidade das areias das praias. A Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro criou suas próprias normas para analisar as areias das praias cariocas. E a gente usou como referência essa resolução. Até 20 mil bactérias por 100 gramas é considerada uma classificação boa. É o caso de Pitangueiras. De 20 a 30 mil, a qualidade da areia é regular. E para ser uma areia não recomendada, é preciso ter mais de 30 mil bactérias por 100 gramas. Nenhuma das areias coletadas nas praias está nessa situação. Copacabana, Praia do Futuro, Balneário Camboriú, Tramandaí e Porto da Barra se classificaram como ótimas, segundo os padrões da norma. Porto da Barra foi a que tinha menos bactérias. Sujeira é o cenário ideal para a multiplicação de micro-organismos. Eles vêm parar de várias maneiras. Por exemplo, através dos animais de ruas, como cães e gatos, os alimentos que são deixados na praia, como lixo, e isso acaba contaminando todo esse ambiente. Por isso que em muitas praias é proibido levar cachorro, mas nem todo Para dar aquele recado, a gente chamou o J. Júnior, um gari que manda ver na internet. Há 2 semanas, um vídeo dele viralizou. Era um desabafo do gari depois de uma tentativa de furto da mochila dele. Como bronca é com ele, diz aí, J. Júnior. E aí, rapaziada, eu mesmo, J. Júnior, mais uma vez aqui em Copacabana. Tá vendo isso aqui, ó, descartado da maneira errada. Olha ali atrás, ó, um container de lixo, vocês estão vendo? Tá vendo aquele chuveirinho ali, ó? Muita pessoa usa ele pra ser sanitário. Não deixa as crianças brincar com aquela areia ali, não. Então, galera, vamos se conscientizar pra gente ter um verão bacana, todo mundo vir curtir. Isso é uma parada legal pra todo mundo, valeu? Ótimo recado dele. Ó, só para lembrar, a pergunta que o Tadeu fez agora há pouco, as imagens daquele ratinho tomando banho são verdade ou mentira? Tá vendo esses balãozinhos verdes aqui e esses xizinhos vermelhos do lado de cá? Cada um deles tá votando agora em tempo real e a maioria tá achando que é verdade. Não votou ainda não? Então corre que dá tempo. A resposta quem vai dar, você sabe, é o detetive virtual. Olha, o pessoal que votou lá no nosso site tá botando fé, olha lá. 59% disseram que o vídeo é verdade. E aí, Tadeu, o que o detetive virtual descobriu, hein? Tá bem, Poliana. Vamos ver se o pessoal tá esperto mesmo, hein? O vídeo em questão é esse aqui, ó. Tá aí um ratinho, numa boa, em pé, tomando banho, se ensaboando, parecendo uma pessoa. Esquisito, né? O povo pediu e o detetive virtual atendeu. A investigação começou no Acre. Foi no zoológico de Rio Branco que o detetive descobriu a primeira pista. O animal em questão não é um rato, é uma Dinomes brunecki. Vou repetir para vocês. Dinomes brunecki. Mas tudo bem, esse é só o nome científico. A gente pode chamar de pacarana. E o detetive descobriu mais. Descobriu que essa é uma espécie inteligente, inofensiva e que está em extinção. E claro, também é muito bonitinha. Olha elas aí, simpáticas, tranquilas, dóceis, comendo suas frutinhas. Mas não tem nenhuma delas tomando banho. Será que pacarana toma banho?
O detetive encontrou alguém que manja do assunto. Praticamente um pacaranólogo. Como vários outros animais, né? Os animais têm o costume de se limpar. E qualquer outra coisa que tenha um cheiro diferente, uma textura diferente, o animal naturalmente, instintivamente, vai querer tirar isso do corpo o mais rápido possível. Entendi. O Renato é veterinário, trabalha no zoológico de Huachipa, no Peru. Olha lá ele cuidando das pacaranas. Mas tá bem, Renato, se elas não tomam banho com sabão, então o vídeo é montagem? Não, o vídeo é verdadeiro. Mas as pacaranas do Acre eram bem maiores que essa. Será que não é montagem mesmo? No vídeo é pequenininho porque é um filhote. E por que ele faz esse movimento com as patas? É só porque ela tá com desespero mesmo de tirar aquilo mais rápido possível do corpo dela. Tadinho do bichinho, gente. Bom, mas tá explicado, né? Não é rato e nem tá tomando banho. Mas esse vídeo aí não tem truque nenhum. Esse vídeo, infelizmente, é verdade. Não tem nada de truque, mas tem coisa pior. Olha aí o recado do Renato. É muito importante respeitar os animais e não fazer esse tipo de coisa. Colocar chapéuzinho, colocar óculos para tirar foto, ou fazer o bicho fazer alguma coisa diferente para conseguir um vídeo legal. Isso tudo é caracterizado como maus tratos, tá? Isso é aquilo. Pra falar a verdade, a gente nem queria exibir esse vídeo, sabia? O bichinho sofrendo. Mas como já estava circulando muito na internet, a gente achou melhor mostrar, dar o recado e pedir para ninguém fazer nada desse tipo. Combinado? Chuva, vento forte, a água balança como se a piscina estivesse dentro de um navio. Apavorante isso aqui, apavorante. Mas as cenas foram gravadas num dos últimos andares do edifício mais alto do país, em Balneário Camboriú. São 177 metros de altura, um prédio de luxo com apartamentos que custam em média 10 milhões de reais. Entramos em um muito parecido com aquele das imagens. Essa piscina aqui é igualzinha àquela que a gente viu no vídeo. Não é muito grande, tem 17 metros quadrados. A água aqui transbordou e escorreu pelas bordas durante a tempestade porque o prédio balançou um pouquinho. A pergunta é normal um prédio balançar? Não só normal, como nós esperamos que aconteça isso. Os cálculos são feitos todos para que aconteça isso. O prédio balança por causa da força do vento. No dia em que a piscina transbordou, um morador do prédio vizinho gravou as imagens da tempestade. A chuva vinha de baixo para cima, foi incrível. A gente ficou até meio assustado, assim, com a intensidade do vento, bem forte mesmo. Quanto mais alto, maior é o balanço. Essa capacidade de ir e voltar deve ser calculada para que o prédio suporte a força do vento sem sofrer danos. Se a construção não oscilar, a estrutura pode até romper. Qualquer edifício deve ser projetado para fazer esses movimentos. Normalmente eles são tão suaves que uma pessoa dentro de um apartamento nem percebe. Esse engenheiro acredita que o prédio onde o vídeo foi gravado balançou cerca de 10 centímetros e que a moradora só percebeu o movimento porque tinha uma piscina dentro de casa. Se nós imaginarmos que essa régua se comporta como um edifício, quando sofre a ação do vento, ele vai oscilar e vai voltar para a posição de repouso. Ocorre que a água, ela se comporta diferente do edifício, então ela vai oscilar em tempo e intensidade diferente e vai parecer então que é mais intenso do que realmente é. Se as oscilações estiverem dentro do limite aceitável, que é o que parece, não representa risco. Seu Antônio tem um apartamento aqui no 21º andar e diz que nunca percebeu nenhum movimento no prédio. O senhor não tem medo? Nenhum, zero. Não tem como ter medo porque não há perigo, não aconteceu nada. O edifício passou por uma vistoria técnica e não foi encontrada nenhuma rachadura ou qualquer outro tipo de problema depois da tempestade. Para seu Antônio, que adora essa vista, não existe lugar melhor nem mais seguro. Eu estou muito tranquilo aqui e digo mais, Balneário é bom demais. Depois dos comerciais, a violência no Rio, os relatos de quem precisa atravessar todos os dias as linhas do medo. Nós estamos na linha de tiro, sempre.
Bandidos fizeram uma emboscada e assassinaram um homem que estava sendo atendido numa ambulância no Rio de Janeiro. Hoje, motoristas enfrentaram 2 tiroteios e 3 arrastões em diferentes regiões da cidade. Olha lá, os carros andando na contramão, olha lá, com a alerta ligada. O vídeo foi gravado no início da madrugada numa das mais movimentadas avenidas da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Assaltantes que estavam num carro roubado foram abordados por uma patrulha da PM e atiraram. Os bandidos fugiram, ninguém se feriu. Na Avenida Brasil, a principal via expressa da cidade, bandidos fizeram um arrastão às 6 da manhã. Roubaram famílias em vários carros e atiraram quando o motorista tentou fugir. Este aplicativo, que recebe relatos pelas redes sociais, registrou 13 tiroteios na cidade do Rio só neste fim de semana. Já são mais de 400 desde o início do ano. Alguns casos terminaram de forma trágica. Parentes e amigos fizeram um ato hoje em homenagem a Samuel Coelho, de 24 anos. Ele foi atingido por uma bala perdida no último fim de semana, num tiroteio na Tijuca, zona norte da cidade. Policiais trocaram tiros com bandidos em fuga durante a passagem de um bloco. Nada traz meu filho de volta. A certeza é que ele morreu me dando dignidade. Foi um trabalhador. Às vezes as lágrimas vêm porque é natural, mas eu tenho a certeza do dever cumprido, do filho que eu criei, do filho que eu ensinei, o respeito que ele tinha por mim. Neste hospital, um dos principais da zona oeste do Rio, criminosos na madrugada de hoje expulsaram funcionários de uma ambulância e dispararam vários tiros contra um homem que estava sendo atendido na maca. Ele morreu na hora. Os bandidos tinham fuzis, expulsaram toda a equipe médica e fugiram após o crime. A divisão de homicídios investiga o caso. O Rio de Janeiro teve um dia de muita violência hoje. A linha amarela, que é a segunda via mais importante do Rio, está fechada por causa de um tiroteio. Escutou os tiros? Todo mundo aqui parado, o bar tá comendo aqui. Bala voando aqui na CDB. Você correndo aí, galera. Te confesso que eu tenho vontade de ir embora daqui. Muita. E você luta consigo mesmo. Eu preciso ir. Você até não quer, mas você precisa. Então, você coloca a necessidade na frente do teu medo e vai. É isso que eu faço todas as manhãs. São 6h10, nós vamos partir agora para o trabalho. Pegando a linha amarela e linha vermelha. Então, nosso trajeto todos os dias, durante os 10 anos. A linha amarela, ela passa por 17 bairros, pegando pontos extremos da cidade do Rio de Janeiro. A linha vermelha, ela passa por 14 bairros, passa por 3 municípios, o Rio, São João de Meriti e de Duque de Caxias. Linha vermelha se conecta com a linha amarela, a gente tem então como se fosse uma letra T, que liga 3 pontos extremos da cidade. Na região central, você tem a região da zona norte do aeroporto internacional e você tem a região da área oeste da cidade e Baixada e outras regiões do estado. A linha vermelha e a linha amarela, elas também ligam territórios que são controlados pelo poder paralelo. Consequentemente, quem controlar essas vias expressas, controla a cidade. Vejo a minha filha deitar no chão do carro e que Deus nos proteja. E a situação da criança é essa aí, ó. Esse caminho eu faço há mais 3 anos. Você mora em Belfort Roxo. Todos os dias, as 2 linhas. Eu saio de casa, da minha casa, às 5 horas da manhã. Às 2 horas, mais ou menos. Até o trabalho. Já vivi um arrastão aqui na linha vermelha. Foi muito tenso. Nós tivemos que nos abaixar dentro do ônibus. Já teve troca
troca de tiros no trânsito, e a gente está no ônibus, o ônibus ser usado como escudo, foi uma guerra de traficantes com policiais e o ônibus estava no meio. Não tem ninguém em vantagem. Todos nós, nem carro nem ônibus. Estamos todos vulneráveis. Quantos quilômetros são da casa de vocês até o trabalho? A faixa de 40 quilômetros. Pegamos tiroteio, assalto, arrastão. Aqui para a entrada da linha amarela, nessa esquina aqui na frente, um dia a gente estava saindo aqui, o carro atravessou na nossa frente e quando a gente parou, passou um rapaz de bicicleta e eles desistiram da gente e foram pegar o rapaz de bicicleta, levaram mochila, relógio, celular, que tem essas duas comunidades de um lado e do outro. A gente já passou por um intenso tiroteio aqui, nós tivemos que descer e deitar no chão e o tiro comendo. A linha amarela, ela passou a ser então uma via de reorganização desse grande território da cidade. Entretanto, quando ela foi construída, houve mais atenção com a via do que com as bordas da via. E nessa indefinição urbanística, essas áreas passaram a ter e até hoje tem um crescimento informal. Na linha amarela, a gente tem determinados pontos em que comunidades que são estritamente controladas pelo crime tangenciam a linha ou são atravessadas pela própria linha, né? Isso faz com que todas as pessoas que circulam no corredor viário se tornem reféns dessa criminalidade. Eu já passei por várias situações de assalto, eu já tive na mira de fuzil na linha amarela, com vários celulares, e na saída da amarela eles desceram. Você pensa assim, a qualquer momento uma arma daquela pode disparar e você, inocente, voltando do trabalho, morrer. Esse índice de aumento certamente está ligado tanto à grande quantidade de armas que estão nas mãos da criminalidade, quanto à irresponsabilidade dessa própria criminalidade em fazer uso desse armamento. Nós estamos na linha de tiro, sempre. Aí numa situação de uma troca de tiros, como é que o motorista faz? Não tem como ele se defender. Nós ainda podemos nos jogar no chão, descer do ônibus, esconder, e ele? Não tem como abandonar o veículo. Por dia, na linha amarela eu passo 6 vezes. Fui assaltado já aqui na linha amarela. Eu consegui manter a calma, porque eu olhei atrás aí, tinha um monte de passageiro nervoso e eu estava com o veículo na minha mão. Você dirigindo o ônibus, você está com o volante nas tuas mãos, tem vidas lá atrás. Quanto mais passageiro eu carrego, mais medo eu tenho. Porque mais dinheiro eu posso ter no caixa, né? E quanto mais dinheiro eu tenho, mais risco eu corro de vida. Além da nossa preocupação, ainda tem as pessoas que estão em casa, que é minha filha, todo momento envia mensagem, me liga, quando eu chego lá eu aviso, cheguei. Isso não é vida não. E essa insegurança está em toda parte. Controlar essas vias expressas deveria ser uma função do Estado formal, dos governos. Na medida que isso cai na mão do poder paralelo, cai na mão do poder paralelo a cidade inteira. Linha vermelha interditada, todo mundo se escondendo aqui do tiroteio. Chegamos. É aquela sensação de alívio, né? Porque chegamos bem, chegamos com vida. Agora é o momento que eu ligo pra filha. Alô, filha? Oi, mamãe chegou, tá bom? Correu tudo bem nas vias. Beijo, até daqui a pouco. Agora eu tô aliviada. Segunda começa tudo de novo. Todo dia a mesma coisa, né, cara? É assim que a gente vive no Rio de Janeiro. É assim que nós estamos vivendo, sobrevivendo. A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro disse em nota que as polícias civil e militar têm feito o possível para diminuir a violência com estratégia e planejamento. Informou ainda que em 2017, 9.000 armas de fogo foram apreendidas em todo o estado. Quis saber o valor, né?
quis saber a avaliação delas e passei para uma outra pessoa. Eu falei, me chegaram essas joias aqui, essas peças, tá certo? Estão me pedindo um valor de 30 mil. Vale isso? Na intenção mesmo de intermediar alguma negociação, de comprar por um preço e vender por outro, né? Ela conta que fez as fotos a pedido desta segunda pessoa, um vendedor de joias de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele falou, tira umas fotos para mim. Coloque na sua mão, né, para eu ver o tamanho da peça. Nós temos uma outra foto, a senhora com uma pessoa, a gente não vai identificar essa pessoa, mas a senhora aparece com as joias. Sim, eu coloquei as fotos, a joia, para colocar a dimensão da peça. Só isso. Nelma diz que o vendedor de Cuiabá então passou as fotos para outras pessoas. Entre elas estava a própria dona das joias, vítima do roubo. Ele passou para algumas pessoas, que eu acredito que foi para essa... Própria vítima. A própria vítima, né? Mas ele não falou nada, ele só falou, Nelma, é uma peça difícil de se comercializar porque não é uma coisa clássica ou não é uma peça barata. Então eu peguei e devolvi a peça. Devolveu, segundo conta, para a primeira pessoa de quem recebeu os rubis. Seria um receptador que passou essa joia? Não, essa pessoa é um comerciante que normalmente ele apresenta algumas joias de pessoas que precisam vender. Então, não tem origem de roubo nenhum. A senhora já tinha comprado outras joias? Já, mas nunca, isso no passado, né? Os nomes das pessoas citadas pela doleira não serão mencionados nesta reportagem porque as investigações ainda estão em andamento. Os investigadores fizeram uma operação de busca e apreensão na casa da doleira, mas não encontraram as joias. Ainda assim, Nelma é investigada pela polícia. Nelma levava uma vida de luxo antes de ser presa na Operação Lava Jato em 2014. A doleira fazia parte do esquema que movimentava o dinheiro da propina paga a políticos e diretores da Petrobras. E tinha uma relação íntima com o também doleiro Alberto Youssef, um dos principais delatores da operação. Ficou famoso o episódio em que ela cantou durante uma sessão da CPI da Petrobras na Câmara dos Deputados, quando foi questionada sobre a relação que mantinha com Youssef. Então, tem até uma música do Roberto Carlos, né? Amada amante, amada amante, não é verdade? Condenada pela justiça, Nelma cumpre a pena em regime aberto diferenciado. Não pode sair de casa à noite e nos fins de semana. Saber. Luvas, potinhos esterilizados, um pouco de areia seca, molhada. Foi tudo para um isopor com blocos de gelo. 1, 2, 3, 4, 5 amostras. As amostras das 6 praias foram para o laboratório deste centro universitário em Campinas, interior de São Paulo. Veja o que apareceu. Esse daqui é indicativo da Escherichia coli, representante dos coliformes fecais. Essa bactéria, que foi encontrada em todas as praias, é uma das que mais provocam doenças. A Escherichia coli é uma causa importante de diarreia, né? Mas ela pode provocar outras infecções também, como infecção do trato urinário. Aqui nós temos, os fungos. Pode ocasionar vários problemas, principalmente as micoses. Como a que a Eduarda, frequentadora de Copacabana, já teve. Sempre quando fica com manchas assim no corpo, como pano branco, sempre aparece quando vem na praia. O pano branco pode acontecer por contato com outras superfícies, com toalhas, principalmente locais onde existe umidade, ou a própria areia úmida também. A microbiologista também calculou o número de coliformes totais, que são bactérias que podem ou não estar associadas a doenças. Como será que está a situação de cada praia? Ela fez a conta para cada 100 gramas de areia. Esse tanto aqui, sabe quanto tinha no Guarujá, Pitangueiras? Infinita? Infinita também não. 1000? 1000? 1000? Mais que 1000. Mais que 1000? Mais que 1000. Eu vou embora. 2000? Mais. 5000? Mais. 10.000? Mais. 40.000? 16.000. Nessa porção aqui? Nossa, é muito, né? Vou colocar um sapato agora. Calma, a gente já convive com milhares de bactérias.
dia a dia. A contaminação normalmente acontece ingere a areia. É a criança que coloca a mão na boca, é o indivíduo que mexe na areia e que não higieniza suas mãos antes de manipular algum tipo de alimento ou antes de se alimentar. Por isso que tem que lavar bem o rosto e as mãos. Apesar de um número tão alto, 16 mil bactérias por 100 gramas, a areia de Pitangueiras não está numa situação ruim, não. No Brasil, não existe uma lei que determine padrões para a classificação da qualidade das areias das praias. A Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro criou suas próprias normas para analisar as areias das praias cariocas. E a gente usou como referência essa resolução. Até 20 mil bactérias. Paraná é um traficante conhecido como Cabeça Branca. Ele mantinha anonimato total. Ele foi condenado a 49 anos de prisão em 2014 e fugiu para o Paraguai. Mudou o cabelo famoso e fez cirurgias plásticas. Os carros dele hoje são usados pela Polícia Federal. Cabeça Branca foi preso em julho passado, em uma padaria da cidade de Sorriso, em Mato Grosso. Estado em que ele tinha grandes fazendas sem nunca ter botado a mão na terra. Se você for questionar as pessoas que ali têm fazendas, são agropecuaristas, nenhum deles o conhece. As propriedades eram usadas para ocultar o crime, ficavam em nome de laranjas. Esta, na cidade de Itapurá, é produtiva. São 2.000 hectares de soja. As imagens feitas pela Polícia Federal mostram que esta outra fazenda, na cidade de Marcelândia, também produz soja, mesmo com o traficante preso. É que mesmo bloqueadas, elas foram arrendadas para outros produtores. O dinheiro do aluguel vai para os laranjas. A lei permite isso. Agora, o traficante ou o laranja desse traficante não pode vender. Não, esses bens, uma vez sequestrados, eles não poderão ser alienados. Uma terceira fazenda, a Pôr do Sol, foi abandonada logo depois da prisão do traficante. A gente vê, tudo abandonado pelo chão. Lonas, aqui telhas que seriam repostas ali nas casas. Cabeça Branca usava gente simples para movimentar o dinheiro. Ele pedia para depositar dinheiro, eu emprestei a conta para ele, 40 mil. O traficante tinha planos para expandir os negócios. A polícia diz que Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, tentou comprar essa fazenda meses antes de ser preso. A propriedade tem um detalhe que atraiu o traficante. Algo que só dá para ver lá do alto. É o nome, Branca. Esse nome orientava os pilotos que vinham da Bolívia trazendo cocaína. Era só eles lançarem os pacotes. Outra equipe de traficantes recolhia tudo em minutos e levava a droga para um depósito da quadrilha. A cocaína tinha destino certo, os países da África e Europa, saindo pelos portos brasileiros. E foi em uma operação no Porto de Santos que a PF fez a segunda maior apreensão do ano, em setembro. Em São Paulo, a investigação chegou ao traficante Ronaldo Bernardo. No apartamento dele tinha dinheiro, documentos e o cachorrinho de estimação. Tá destruindo prova. A polícia diz que essa chácara luxuosa no interior de São Paulo, com muro alto, cerca elétrica e monitorada por câmeras, foi comprada com dinheiro do tráfico. 90 imóveis e 200 veículos da quadrilha foram bloqueados pela justiça. Entre eles, motos que tinham acabado de sair da loja. Faz 6 meses que esses carros estão... Não existe lugar melhor, nem mais seguro. Eu estou muito tranquilo aqui e digo mais, balneário é bom demais. Depois dos comerciais, a violência no Rio, os relatos de quem precisa atravessar todos os dias as linhas do medo. Nós estamos na linha de tiro, sempre. Bandidos fizeram uma emboscada e assassinaram um homem que estava sendo atendido numa ambulância no Rio de Janeiro. Hoje, motoristas enfrentaram 2 tiroteios e 3 arrastões em diferentes regiões da cidade. Olha lá, os carros andando na contramão, olha lá, com a alerta ligada. O vídeo foi gravado no início da madrugada numa das mais movimentadas avenidas da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Assaltantes que estavam num carro roubado foram abordados por uma patrulha da PM e atiraram. Os bandidos fugiram, ninguém se feriu.
Na Avenida Brasil, a principal via expressa da cidade, bandidos fizeram um arrastão às 6 da manhã. Roubaram famílias em vários carros e atiraram quando o motorista tentou fugir. Este aplicativo, que recebe relatos pelas redes sociais, registrou 13 tiroteios na cidade do Rio só neste fim de semana. Já são mais de 400 desde o início do ano. Alguns casos terminaram de forma trágica. Parentes e amigos fizeram um ato hoje em homenagem a Samuel Coelho, de 24 anos. Ele foi atingido por uma bala perdida no último fim de semana, num tiroteio na Tijuca, zona norte da cidade. Policiais trocaram tiros com bandidos em fuga durante a passagem de um bloco. Nada traz meu filho de volta. A certeza é que ele morreu me dando dignidade. Foi um trabalhador. Às vezes as lágrimas vêm porque é natural, mas eu tenho a certeza do dever cumprido, do filho que eu criei, do filho que eu ensinei, o respeito que ele tinha por mim. Neste hospital, um dos principais da zona oeste do Rio, criminosos na madrugada de hoje expulsaram funcionários de uma ambulância e dispararam vários tiros contra um homem que estava sendo atendido na maca. Ele morreu na hora. Os bandidos tinham fuzis, expulsaram toda a equipe médica e fugiram após o crime. A divisão de homicídios investiga o caso. O Rio de Janeiro teve um dia de muita violência hoje. A linha amarela, que é a segunda via mais importante do Rio, está fechada por causa de um tiroteio. Escutou os tiros? Todo mundo aqui parado, o bar tá comendo aqui. Bala voando aqui na CDB. Você correndo aí, galera. Principal via expressa da cidade, bandidos fizeram um arrastão às 6 da manhã. Roubaram famílias em vários carros e atiraram quando o motorista tentou fugir. Este aplicativo, que recebe relatos pelas redes sociais, registrou 13 tiroteios na cidade do Rio só neste fim de semana. Já são mais de 400 desde o início do ano. Alguns casos terminaram de forma trágica. Parentes e amigos fizeram um ato hoje em homenagem a Samuel Coelho, de 24 anos. Ele foi atingido por uma bala perdida no último fim de semana, num tiroteio na Tijuca, zona norte da cidade. Policiais trocaram tiros com bandidos em fuga durante a passagem de um bloco. Nada traz meu filho de volta. A certeza é que ele morreu me dando dignidade. Foi um trabalhador. Às vezes as lágrimas vêm porque é natural, mas eu tenho a certeza do dever cumprido, do filho que eu criei, do filho que eu ensinei, o respeito que ele tinha por mim. Neste hospital, um dos principais da zona oeste do Rio, criminosos na madrugada de hoje expulsaram funcionários de uma ambulância e dispararam vários tiros contra um homem que estava sendo atendido na maca. Ele morreu na hora. Os bandidos tinham fuzis, expulsaram toda a equipe médica e fugiram após o crime. A divisão de homicídios investiga o caso. O Rio de Janeiro teve um dia de muita violência hoje. A linha amarela, que é a segunda via mais importante do Rio, está fechada por causa de um tiroteio. Escutou os tiros? Todo mundo aqui parado, o bar tá comendo aqui. Bala voando aqui na CDB. Você correndo aí, galera. Te confesso que eu tenho vontade de ir embora daqui. Muita. E você luta consigo mesmo. Eu preciso ir. Você até não quer, mas você precisa. Então, você coloca a necessidade na frente do teu medo e vai. É isso que eu faço todas as manhãs. São 6h10, nós vamos partir agora para o trabalho. Pegando a linha amarela e linha vermelha. É o nosso trajeto todos os dias, durante os 10 anos. A linha amarela, ela passa por 17 bairros,
pegando pontos extremos da cidade do Rio de Janeiro. A linha vermelha, ela passa por 14 bairros, passa por 3 municípios, o Rio, São João de Meriti e de Duque de Caxias. Linha vermelha se conecta com a linha amarela, a gente tem então como se fosse uma letra T. Mas na zona oeste do Rio, criminosos na madrugada de hoje expulsaram funcionários de uma ambulância e dispararam vários tiros contra um homem que estava sendo atendido na maca. Ele morreu na hora. Os bandidos tinham fuzis, expulsaram toda a equipe médica e fugiram após o crime. A divisão de homicídios investiga o caso. O Rio de Janeiro teve um dia de muita violência hoje. A linha amarela, que é a segunda via mais importante do Rio, está fechada por causa de um tiroteio. Escutou os tiros? Todo mundo aqui parado, o bar tá comendo aqui. Bala voando aqui na CDD. Você correndo aí, galera. Te confesso que eu tenho vontade de ir embora daqui. Muita. E você luta consigo mesmo. Eu preciso ir. Você até não quer, mas você precisa. Então, você coloca a necessidade na frente do teu medo e vai. É isso que eu faço todas as manhãs. São 6h10, nós vamos partir agora para o trabalho. Pegando a linha amarela e linha vermelha. É o nosso trajeto todos os dias, durante os 10 anos. A linha amarela, ela passa por 17 bairros, pegando pontos extremos da cidade do Rio de Janeiro. A linha vermelha, ela passa por 14 bairros, passa por 3 municípios, o Rio, São João de Meriti e de Duque de Caxias. Linha vermelha se conecta com a linha amarela, a gente tem então como se fosse uma letra T, que liga 3 pontos extremos da cidade. Na região central, você tem a região da zona norte do aeroporto internacional e você tem a região da área oeste da cidade e Baixada e outras regiões do estado. A linha vermelha e a linha amarela, elas também ligam territórios que são controlados pelo poder paralelo. Consequentemente, quem controlar essas vias expressas, controla a cidade. Vejo a minha filha deitar no chão do carro e que Deus nos proteja. E a situação da criança é essa aí, ó. Esse caminho eu faço há mais de 3 anos. Eu moro em Belfort Roxo. Todos os dias, as 2 linhas. Eu saio de casa, da minha casa, às 5 horas da manhã. Às 2 horas, mais ou menos. Até o trabalho. Já vivi um arrastão aqui na linha vermelha. Mas tem coisa pior. Olha aí o recado do Renato. É muito importante respeitar os animais e não fazer esse tipo de coisa, colocar chapéuzinho, colocar óculos para tirar foto ou fazer o bicho fazer alguma coisa diferente para conseguir um vídeo legal. Isso tudo é caracterizado como maus tratos, tá? Isso é aquilo. Pra falar a verdade, a gente nem queria exibir esse vídeo, sabia? O bichinho sofrendo. Mas como já estava circulando muito na internet, a gente achou melhor mostrar, dar o recado e pedir para ninguém fazer nada desse tipo. Combinado? Chuva, vento forte, a água balança como se a piscina estivesse dentro de um navio. Apavorante isso aqui, apavorante. Mas as cenas foram gravadas num dos últimos andares do edifício mais alto do país, em Balneário Camboriú. São 177 metros de altura, um prédio de luxo com apartamentos que custam em média 10 milhões de reais. Entramos em um muito parecido com aquele das imagens. Essa piscina aqui é igualzinha àquela que a gente viu no vídeo. Não é muito grande, tem 17 metros quadrados. A água aqui transbordou e escorreu pelas bordas durante a tempestade porque o prédio balançou um pouquinho. A pergunta é normal um prédio balançar? Não só normal, como nós esperamos que aconteça isso. Os cálculos são feitos todos para que aconteça isso.
O prédio balança por causa da força do vento. No dia em que a piscina transbordou, um morador do prédio vizinho gravou as imagens da tempestade. A chuva vinha de baixo para cima, foi incrível. A gente ficou até meio assustado, assim, com a intensidade do vento, bem forte mesmo. Quanto mais alto, maior é o balanço. Essa capacidade de ir e voltar deve ser calculada para que o prédio suporte a força do vento sem sofrer danos. Se a construção não oscilar, a estrutura pode até romper. Qualquer edifício deve ser projetado para fazer esses movimentos. Normalmente eles são tão suaves que uma pessoa dentro de um apartamento nem percebe. Esse engenheiro acredita que o prédio onde o vídeo foi gravado balançou cerca de 10 centímetros e que a moradora só percebeu o movimento porque tinha uma piscina dentro de casa. Se nós imaginarmos que essa régua se comporta como um edifício, quando sofre a ação do vento, ele vai oscilar e vai voltar para a posição de repouso. Ocorre que a água, ela se comporta diferente do edifício, então ela vai oscilar em tempo e intensidade diferente e vai parecer então que é mais intenso do que realmente é. Se eu estou a ser investigada. Nelma Kodama cumpre pena por lavagem de dinheiro e corrupção, entre outros crimes. Ela foi companheira de Alberto Youssef e ficou conhecida depois que cantou Roberto Carlos na CPI da Petrobras. Agora, Nelma é suspeita de receptação de joias roubadas. Uma pedra preciosa desejada e muito valorizada. No mercado de joias, os rubis, em geral, só não são mais caros que os diamantes. Esse conjunto, com um par de brincos, um anel e um pingente, está avaliado em R$150 mil. A mão que segura o brinco e usa o anel é da doleira Nelma Kodama, uma das primeiras condenadas na Operação Lava Jato. Nessa foto, que segundo a polícia foi publicada numa rede social, ela aparece ao lado de um homem, usando o conjunto completo. As fotos levaram Nelma a ser alvo de uma investigação aqui nesse departamento da Polícia Civil, que vai apurar o roubo e a receptação de joias e objetos de valor levados de uma mansão no bairro do Morumbi, área nobre de São Paulo. O crime aconteceu em agosto do ano passado. As câmeras de segurança mostram criminosos armados com fuzis dentro do imóvel. Não havia ninguém em casa no momento da ação. Os bandidos arrombaram o cofre e levaram objetos avaliados em mais de R$1 milhão. 2 semanas depois, 10 integrantes dessa mesma quadrilha foram mortos pela polícia quando assaltavam outra mansão no Morumbi. Foi a dona dos rubis que entregou as fotos da doleira para a polícia. A vítima diz que as joias são exclusivas e que tem certeza que o conjunto usado por Nelma é o mesmo que foi levado pelos criminosos. Essa acusação de que a polícia diz que a senhora poderia ter sido uma receptadora das joias roubadas. Mas eu não receptei nada. Conversamos com a doleira no prédio onde ela mora, na Zona Sul de São Paulo. Essas joias foram me oferecidas através de um comerciante e quando ele me ofereceu essas joias, eu quis saber o valor, quis saber a avaliação delas e passei para uma outra pessoa. Eu falei, me chegaram essas joias aqui, essas peças, tá certo? Estão me pedindo um valor de 30 mil. Vale isso? Na intenção mesmo de intermediar alguma negociação, de comprar por um preço e vender por outro, Ela conta que fez as fotos a pedido desta segunda pessoa, um vendedor de joias de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele falou, tira umas fotos para mim. Coloque na sua mão, para eu ver o tamanho da peça. Nós temos uma outra foto, a senhora com uma pessoa, a gente não vai identificar essa pessoa, mas a senhora aparece com as joias. Sim, eu coloquei as fotos, a joia, para colocar... Fiz a conta para cada 100 gramas de areia. Esse tanto aqui. Sabe quanto tinha no Guarujá, Pitangueiras? Infinita também não. 1000? 1000? Mais que 1000. Mais que 1000? Eu vou embora. 2 mil. Mais. 5 mil. Mais. 10 mil. Mais. 40 mil. 16 mil. Nessa porção aqui? Nossa, é muito, Vou colocar um sapato agora. Calma, a gente já convive com milhares de bactérias.
dia a dia. A contaminação normalmente acontece ingere a areia. É a criança que coloca a mão na boca, é o indivíduo que mexe na areia e que não higieniza suas mãos antes de manipular algum tipo de alimento ou antes de se alimentar. Por isso que tem que lavar bem o rosto e as mãos. Apesar de um número tão alto, 16 mil bactérias por 100 gramas, a areia de Pitangueiras não está numa situação ruim, não. No Brasil, não existe uma lei que determine padrões para a classificação da qualidade das areias das praias. A Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro criou suas próprias normas para analisar as areias das praias cariocas. E a gente usou como referência essa resolução. Até 20 mil bactérias por 100 gramas é considerada uma classificação boa. É o caso de Pitangueiras. De 20 a 30 mil, a qualidade da areia é regular. E para ser uma areia não recomendada, é preciso ter mais de 30 mil bactérias por 100 gramas. Nenhuma das areias coletadas nas praias está nessa situação. Copacabana, Praia do Futuro, Balneário Camboriú, Tramandaí e Porto da Barra se classificaram como ótimas, segundo os padrões da norma. Porto da Barra foi a que tinha menos bactérias. Sujeira é o cenário ideal para a multiplicação de micro-organismos. Eles vêm parar de várias maneiras. Por exemplo, através dos animais de ruas, como cães e gatos, os alimentos que são deixados na praia, como lixo, e isso acaba contaminando todo esse ambiente. Por isso que em muitas praias é proibido levar cachorro, mas nem todo Para dar aquele recado, a gente chamou o J. Júnior, um gari que manda ver na internet. Há 2 semanas, um vídeo